Louvamos o Senhor. Eu tenho sido muito renovado nessa comunhão das igrejas aqui em Catalão. Ontem o Senhor nos agraciou com a presença dEle, com o desfrute da palavra. E hoje nós vamos dar continuidade no encargo de 2 Pedro. Esse livro precisa impactar o nosso viver. O tema da palavra desta manhã é: o Senhor é longânimo para conosco. Amém. O Senhor é longânimo para conosco. Amém. Nós vimos ontem a palavra de que nós somos co-participantes da natureza divina. Isso é um tremendo privilégio, irmãos. Nós precisamos perceber a importância do valor que a vida divina tem em nossa vida, porque a pessoa do Senhor vive dentro de nós. Cristo vive dentro de nós. Essa é uma grande realidade que mudou a nossa história. Amém. E continua transformando a nossa vida. 2 Pedro 1,4 diz que nós somos co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando Deus nos salva pela vida de Cristo, pela pessoa de Cristo, começa a haver uma mudança em nossa vida. Quando o Senhor começou a pregar aqui na terra, no seu ministério terrenal, Ele falava sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando nos tornamos co-participantes da natureza divina, quando a pessoa de Cristo entra em nosso espírito, a nossa mente passa a ter mudança. O que é arrependimento? É uma mudança da nossa mente. Eu creio que todos nós podemos dar um testemunho pessoal de como a nossa mente mudou no dia em que nós recebemos o Senhor. Não é verdade, irmãos? Cristo mudou a nossa vida ou não? Amém. O Senhor mudou nossos pensamentos quando nós passamos a nos tornar co-participantes da natureza dele? Amém? Amém. Amém. E hoje, como estamos? Voltem para o dia da sua conversão, ou melhor, para o dia do seu batismo. Como foi o dia do seu batismo? Como era a sua mente? Como estava a sua mente no dia do seu batismo? No que você pensava? Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e aquele dia foi um dia de alegria, um dia de gratidão, um dia de primeiro amor ao Senhor. Eu tinha entregado minha vida a Cristo, eu queria tudo para o Senhor. Confesso que ao longo dos anos é muito fácil perdermos esse primeiro amor. Outras prioridades entram em nossa vida. Às vezes os pecados acabam atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Às vezes nos enchemos de conhecimento e perdemos a nossa simplicidade do desfrute do amor de Cristo. E a nossa mente passa a ter outras coisas ocupando o lugar do Senhor. Isso é muito normal e até compreensível. Mas, nesta manhã, o Senhor quer nos lembrar de que quando Ele nos torna co-participantes da sua natureza, nós devemos ter um viver de pensar nas coisas lá do alto. Não na questão aqui da terra. Porque nós morremos e a nossa vida está oculta no Senhor. A nossa alma é liderada por nossa mente. Então, é até fácil nós declararmos doutrinariamente que eu participo da natureza divina. Mas o quanto da natureza divina já mudou os meus pensamentos? O quanto eu penso nas coisas lá do alto? Isso está em Colossenses 3. Uma das coisas que muda os nossos pensamentos é a maneira em que nós oramos, irmãos. A oração tem a capacidade de mudar nossos pensamentos. Os irmãos creem nisso? Porque a oração é comunhão com Deus.
E quando eu tenho comunhão com Deus, o Senhor mexe nos meus pensamentos. Filipenses 4:8 diz sobre o que deve ocupar nossos pensamentos. Esse é um versículo bastante abrangente, porque ele mostra todas as coisas que devem ocupar nossos pensamentos. Aqui diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. O que ocupa o nosso pensamento? A oração do Pai Nosso nos traz alguns princípios sobre a prioridade da nossa oração. O Senhor nos ensina a orar nessa sequência. Não é uma questão de orar de maneira decorada, mas é o princípio espiritual de que, quando oramos, primeiro nós damos importância para Deus. Então eu queria falar sobre 3 aspectos práticos na nossa comunhão pessoal com Deus, que ajuda a transformar a nossa mente e nosso viver para realmente sermos mais ativos em nossa participação da natureza divina. Porque quando Deus muda a nossa natureza, nós passamos a ser um com Ele, em espírito, mas também em nossa alma. Então, primeiro nós vemos sobre santificar o nome do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Santificação é separação. É separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É separar o que é puro do que é impuro. É nós termos a consciência de que tem coisas profanas, tem coisas que não são de Deus, que muitas vezes se misturam com as coisas que são de Deus. Isso tem a ver com o nosso arrependimento, com a confissão de que nós precisamos da purificação. Porque percebam o seguinte, irmãos, eu vou falar do aspecto prático. Quando o Senhor nos salvou, nos tornamos um com o Senhor. E o nosso nome passou a ser associado ao nome do Senhor. Eu tenho 2 filhos. E os meus 2 filhos têm meu sobrenome. Quer eles sejam obedientes ou desobedientes, eles têm meu sobrenome. Quer façam coisas boas ou ruins, eles têm meu sobrenome, eu sou pai deles. De maneira prática, nós temos o sobrenome de Deus. Os irmãos entendem? Amém. Eu não estou falando por polícia teológica, tá, irmãos? Estou trazendo uma conexão com a nossa vida humana para percebermos o peso que nós temos de carregar o nome do Senhor em nossa vida. E o fato de nós sermos da família de Deus é porque Cristo pagou o mais alto preço na cruz. Então, de maneira prática, quando nós estamos orando, nós precisamos pedir para o Senhor nos separar de tudo aquilo que possa envergonhar o nome dEle, para que a nossa vida seja uma vida de separação das coisas do mundo, para que Ele tenha sempre a primazia em nossa vida e nosso testemunho e nosso viver glorifique a Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas vão dar glória a Deus, porque vem em nós a expressão da natureza divina, que o Pai nos introduziu no Filho dele, que nos traz a vida de Deus. Isso traz uma consciência do pecado. Santificado seja o teu nome, quer dizer, Senhor, eu só consigo me aproximar de Ti porque um preço foi pago para que eu pudesse ser santo. E nós passamos a confessar nossos pecados. Então, na oração pessoal nossa, na nossa comunhão com Deus, para que os nossos pensamentos sejam santificados, precisamos confessar aquilo que está em nosso coração e pedir para o Senhor realmente ter o primeiro lugar em nossa vida.
Um outro aspecto de nossa oração, além de arrependimento, de confissão, venha o teu reino. Venha o teu reino tem a ver com reconhecer que nós temos um Senhor, nós temos um Rei. Cristo precisa estar no trono da nossa vida. Cristo tem direito sobre a nossa vida. Quer dizer que o meu coração é um coração de adoração. Eu sei que não pertenço mais a mim, eu pertenço a Jesus. Quando estamos nos aproximando do Senhor, seguindo aquela linha de não nos conformarmos com este século, mas realmente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos pedir para o Senhor governar a nossa mente, para o Senhor colocar em nós os pensamentos dele. Adoração. Senhor, tenha a primazia em minha vida, governa sobre minha vida nesse dia. Eu tenho muitas vontades, muitos desejos, muitas preocupações, mas eu quero dar prioridade para a tua autoridade em minha vida, para que o teu senhorio seja completo. É colocar nosso pescoço diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou teu. Adoração. Isso muda a nossa postura, não muda? Algumas vezes nos aproximamos de Deus querendo nos defender, não é verdade? Ou argumentando com o Senhor de por que nós estamos certos, por que certa situação poderia ser diferente, mas quando nós realmente tocamos na mente de Cristo, nós nos submetemos e adoramos o Senhor. E Ele passa a ter o governo sobre a nossa vida. E aí tudo muda em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a terra? Porque é aqui que nós vivemos. É aqui que nós temos os problemas. Quando nós experimentamos a vontade do Senhor, nós vemos que ela é boa e agradável. Nós passamos a louvar o Senhor por sua vontade. A vontade do Senhor não pode ser algo que nos leva a um lugar de tristeza, irmãos. Para um lugar de quebrantamento, sim. Mas quando tocamos no Senhor, a vontade do Senhor, nós passamos a louvar o Senhor. Nós temos que crer nos versículos da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as situações difíceis. Nós vemos Pedro falando sobre as provações, sobre as tribulações, para o quê? Para purificar a nossa fé. Então, vemos a questão de confissão, arrependimento, adoração, louvor, agradecer o Senhor no meio das dificuldades para que realmente Ele possa cumprir sua vontade. E depois vem o pão nosso cada dia. É importante orar para que o Senhor supra o pão da nossa mesa. É importante, é devido. Mas você vê que nos pensamentos sobre a oração, o Senhor fala primeiro para dar prioridade para Deus. O outro versículo fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos, uma mudança de mente, quando nós somos transformados pela vida e natureza de Deus, quer dizer que os nossos pensamentos são referentes às coisas celestiais. Nossa pessoa se torna uma com a pessoa de Cristo. Amém. E aí nós passamos a considerar a pessoa do Senhor. Nós passamos a pensar na vontade do Senhor. Nós passamos a pensar no plano de Deus que em nossa vida é como ser um servo fiel e prudente. Quando vem um pensamento que nós sabemos que não é do Senhor, precisamos rejeitar esses pensamentos e pedir para o Senhor governar a nossa mente. Senão a gente nós vivemos uma espécie de escravidão em nossa alma, uma mente que nos leva para a morte. E aí Filipenses nos mostra sobre o que pensar, no que é verdadeiro. Precisamos pensar em como tomar posse das promessas de Deus na Bíblia, como praticar a palavra do Senhor,
como podemos cuidar dos irmãos, como podemos pregar o Evangelho para nossos parentes, como podemos orar pela salvação dos nossos colegas, como podemos honrar melhor o Senhor, respeitar com reverência a vontade do Senhor em nossas vidas, pensar em como ser um com o coração de Deus, pensar em como nós podemos ser mais amorosos com nossos cônjuges. O irmão Zé falou sobre lavar os pés daqueles que estão em nossa volta. Ontem eu pensei, será que eu estou lavando os pés daqueles que estão à minha volta? Eu fui exposto. Isso é pensar no que é justo, pensar no que é puro, pensar no que é de boa fama. Então a gente precisa mudar nossos pensamentos, baseado na natureza de Deus que está em nós. E não é nós que fazemos isso, mas o Espírito dentro de nós nos leva a nos conectar com os pensamentos de Deus, que são diferentes dos nossos pensamentos. O Senhor quer nos revelar as profundezas do seu coração. Nós precisamos dedicar tempo em comunhão com o Senhor, irmãos. Então, ser co-participante da natureza divina, para nos livrar das corrupções da carne e do pecado, tem a ver com colocar a nossa mente no Espírito. Quando nós temos comunhão pessoal com Deus, desfrutamos da Bíblia, oramos ao Senhor, baseado nesses princípios, algo começa a mudar em nossa mente. A gente passa a desfrutar do Senhor de maneira nova. Ontem também vimos na palavra sobre como a vida de Deus é poderosa, vitoriosa. A natureza de Deus nos leva a ser vitoriosos em nosso dia a dia, porque o Senhor já venceu todas as coisas. O Senhor venceu tudo que é negativo na cruz, e Deus Pai aceitou a sua obra, Ele ressuscitou, e hoje Ele vive dentro de nós. Essa vida poderosa está dentro de nós, que vence todas as tentações, vence todas as dificuldades. Aquela pior dificuldade da nossa vida, sabe que Cristo já venceu. Mas estamos passando por um processo de transformação, que passa por quebrantamento, passa por arrependimento, passa por purificação da nossa fé. Estamos falando sobre, voltar ao princípio, estamos falando sobre ter um novo início, mas não tem novo início se a nossa pessoa não estiver nova. Não é questão de mudar nosso comportamento, mas é questão de ter uma mudança no meu coração. Amém. Eu fiquei bastante encorajado, porque ontem e hoje eu senti o frescor da vida divina por meio do testemunho de cada irmão que contribuiu com a sua porção. Os irmãos concordam comigo ou não? Amém. Isso é maravilhoso. Quem fez isso? O Espírito fez isso, irmãos. Porque a nossa mente, nesse final de semana, está voltada para o Senhor, amém, para a igreja, para o reino dos céus, para o amor de Cristo, para o fato de que é um privilégio e uma honra de sermos servos, amém, de sermos filhos de Deus. Isso muda a nossa atitude completamente. Lucas 12, para conectar com a palavra de ontem à noite, fala sobre o servo vigilante. Lucas 12, 35. A parábola do servo vigilante. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vigiai e orai. Ou seja, a nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções estão conectadas com o Senhor. Estamos apercebidos das questões espirituais que estão acontecendo. Nós não estamos dormindo no ponto, não estamos alienados, não estamos distraídos. Estamos cingidos, estamos preparados. Isso é viver na expectativa de que o Senhor está voltando. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora
havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa? Ficar também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará aos seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, estamos sempre atentos para o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e para a missão para a qual o Senhor nos comissionou. Vimos ontem sobre a questão de aprendermos a cozinhar, aprendermos a preparar a palavra para poder compartilhar a porção com os nossos conservos. E isso é uma maneira de sermos vigilantes. Agora, se durante toda a semana, de segunda a sexta, eu vivo nas mídias sociais, me enchendo de todo tipo de informação, eu vivo conversando sobre todos os assuntos possíveis, menos sobre assuntos concernentes a Deus, ao Senhor, ao reino de Deus, à pregação do Evangelho. Eu espero só no final de semana, no sábado à noite, para me conectar com o Senhor. Como acha que eu estou sendo? Estou sendo vigilante? Ou estou sendo apenas um cristão que tem a prática de ir para as reuniões, mas não tem um viver transformado pela vida de Cristo? Irmãos, nós precisamos deixar de lado a nossa religiosidade e passarmos a ter uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Amém. Uma vida de vigilância, porque o Senhor está voltando. Isso tem a ver com o segundo encargo dessa palavra, que é o que? O Senhor é longânimo conosco. Quando somos transformados pela natureza divina, nossos pensamentos estão conectados com os pensamentos de Deus, nós temos uma vida de esperar e apressar a volta do Senhor. Amém. Isso está também em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De novo, arrependimento. Irmãos, durante toda a nossa vida, até o Senhor voltar, nós teremos viver de arrependimento. Amém. De mudança de mente, de metanoia, porque o Senhor está conformando a nossa pessoa, a pessoa dele. E os nossos pensamentos sempre precisam ser renovados para que nós tenhamos a mente de Cristo. E todos os dias tem coisas que acabam entrando em nossa mente que não são do Senhor. Mesmo aqueles irmãos mais maduros, mais espirituais, ainda precisam de arrependimento, irmãos. Mas o Senhor deu uma porção para cada um. A porção que o Senhor deu para o irmão Robson é diferente da porção que o Senhor deu para o irmão Léo. E cada um responde por sua vida diante de Deus. Tampouco podemos ficar nos comparando aos outros. Temos que dizer: Senhor, qual é a tua porção para mim? Eu quero ser fiel na porção que o Senhor deu para mim. Amém. Se nós formos fiéis no pouco, um dia o Senhor pode nos colocar sobre o muito. Cuide do que Deus te deu. Seja fiel a porção que Deus te deu. Se arrependa baseado na porção que Deus te deu. Isso é estar em estado de vigilância. Então, precisamos perceber que Cristo está voltando. Existem vários versículos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda foi para salvação de todos os homens, baseado na redenção de Cristo. A segunda vinda dele vai ser para buscar a sua igreja madura,
para introduzir o reino dos céus aqui na terra. E nós estamos vivendo essa presente era, a expectativa de que o Senhor vai voltar, que nós podemos presenciar, possivelmente, ainda em nossa vida aqui na terra, a volta do Senhor. Olha para os sinais dos tempos. Olha para o que está acontecendo em Israel. Primeiro, o que aconteceu com Gaza. Recentemente, os ataques de Israel, os ataques do Irã, gerando conflito cada vez pior. São guerras e rumores de guerras. Isso está acontecendo na frente dos nossos olhos. O Oriente Médio está em estado de tremenda tensão. Irmãos, estamos presenciando os tempos finais. Os irmãos creem nisso ou não? Amém. Olha para o nível de pecado que está acontecendo no mundo. O mistério da iniquidade está alterando. Olha para a profecia sobre o amor de quase todos se esfriando. Vocês percebem espiritualmente que essas coisas estão acontecendo? E não precisa ir longe. Olha para a sua própria vida. Como é difícil buscar o Senhor. Sejamos realistas, irmãos. Mas o Senhor é longânimo para conosco. Amém. Essa é a esperança que nós temos. O Senhor, de certa maneira, é como se o Senhor estivesse prolongando o tempo, esperando para que nós possamos amadurecer. O Senhor está te esperando. O Senhor quer voltar, mas está te esperando para ver se mais um pouquinho de tempo é suficiente para nós realmente nos voltarmos a Ele, para que naquele dia que vai vir como ladrão da noite, Ele possa nos buscar, porque nós estamos sendo fiéis de acordo com o que Deus nos deu. Amém. O Senhor está te esperando, minha irmã. O Senhor está te esperando, meu irmão. Ele é longânimo, Ele é paciente. Amém. O amor é paciente porque Deus é amor. Amém. O amor de Deus quer dizer que a essência de Deus é o amor. Ele está esperando você para voltar. Olha que honra, estamos, de certa maneira, atrasando a volta do Senhor porque está esperando a gente. E olha, quantos irmãos não partiram já? O Senhor já voltou para eles. A gente não sabe quando nós vamos partir, irmãos. Vamos ser servos vigilantes? Vamos permitir que a natureza e a vida de Deus mude a nossa vida? Não estamos fazendo um favor para Deus. Somos agraciados porque Deus nos amou. O amor de Cristo nos constrange. Por isso nos consagramos ao Senhor. Deus não força ninguém a fazer nada, irmãos. Se nós quisermos viver uma vida espiritual rasa e medíocre até a sua volta, é uma escolha nossa. Mas o Senhor está chamando cada um de nós para mudar a nossa atitude hoje de manhã, porque Ele é longânimo para conosco. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Talvez também no aspecto do Evangelho que tem que ser pregado, talvez o Senhor está esperando também você orar por algum parente seu que ainda não tem o Senhor. O Senhor tem os seus escolhidos, mas Ele depende da nossa atitude de dizermos: Senhor, eis-me aqui para te enviar para pregar o Evangelho, para salvar aqueles que Ele quer salvar. Quantas pessoas você conhece que ainda não tem o Senhor, que estão caminhando para o lago de fogo? Qual é a sensibilidade espiritual que você tem em relação a elas? E talvez tenha te dado essas pessoas para que você possa alcançá-los, alimentar eles com a palavra de Deus. Antes do Senhor ascender aos céus, Ele deixou uma ordem para nós, que é fazer discípulos de todas as nações e pregar o Evangelho. Amém. Pregar o Evangelho do reino até os confins da terra, ensinar as pessoas a praticar o que Deus nos deixou na sua palavra. É uma ordem até simples e direta, mas quanta dificuldade, né, irmãos, para praticar isso. Na teoria sabemos, mas e na prática?
Aqui, quando fala sobre esperar, quer dizer que tem algumas coisas que dependem de Deus. Eu não tenho nenhuma participação em relação a guerras e rumores de guerras. Deus tem o seu cronograma e Ele está se movimentando para que as coisas aconteçam para a sua volta. Mas, apressando, quer dizer, tem coisas que eu posso fazer sim. Eu posso pregar o Evangelho. Eu posso apacentar os irmãos que estão enfraquecidos. Essa é a ordem que o Senhor deu para nós. O Senhor não nos deu ordem para fazer nada que pertence somente a Ele. O Senhor deu a ordem para que nós pudéssemos ser servos fiéis e prudentes. Fazer o que está ao nosso alcance. Nada do que está acontecendo no Oriente Médio. Eu não tenho parte do que está acontecendo no Oriente Médio, mas eu tenho parte na pregação do Evangelho na minha cidade. Amém. Deixa Deus ser Deus. Ele é muito bom em ser Deus. E vamos ser fiéis naquilo que Deus nos deu para que possamos fazer a nossa parte. Pergunte para o Senhor, qual é a parte que te cabe para apressar a sua vida? Qual o encargo que Deus te deu que você ainda não levou à frente? Qual a missão que Deus já te deu que você está ignorando por algumas razões que você sabe quais são e Deus sabe quais são? Qual que é a mudança de mente que nós precisamos ter para que o Senhor alcance aquela parte do nosso coração que é intocável? Venha o teu reino. Cristo é o Senhor. Entregue ao Senhor o que falta, para que Ele possa te conquistar por completo, meu irmão e minha irmã. O Senhor é longânimo para conosco. Você está só te esperando. Irmãos, não tem experiência espiritual significativa sem quebrantamento, sem o operar da cruz. Toda experiência mais profunda passa pela cruz, não tem jeito. Precisamos sim ter a alegria do Senhor, mas às vezes a alegria do Senhor está justamente em sofrermos as perdas em nossa vida da alma, porque o Senhor nos mostra o quanto nós ainda estamos distantes daquilo que Ele é. Quando nós experimentamos um pouquinho daquilo que Ele é, nós somos salvos, somos transformados. A vida do apóstolo Pedro foi uma vida que tem muito a ver com a nossa vida. Quantos tropeços ele não teve? O irmão Zambert falou sobre ele ser muito apressado, ele sempre estava ali querendo antecipar as coisas. Não podemos criticar Pedro, nós somos como Pedro, ou melhor, como Simão, né? Mas também nós podemos ser como Pedro, que edifica a igreja. Todos nós estamos passando por um processo de transformação, e a velocidade da transformação depende da minha abertura para que Cristo mude a minha vida, e mude meus pensamentos, e mude meu viver. Ou seja, tem uma parte que cabe sim a nós, é nos entregarmos a Cristo. É diferente ser salvo do que ter um compromisso com o Senhor. Ser salvo quer dizer que nós, pela fé, aceitamos o Senhor. Mas ter um compromisso com o Senhor tem a ver com o nosso dever de consagração todos os dias. E nós sabemos que nem todos os salvos serão arrebatados. Nem todos os salvos serão vencedores. Em que categoria de cristãos nós queremos estar? Nós já temos a salvação eterna. Uma vez salvos, irmãos, salvos para sempre. Todos os salvos vão participar da Nova Jerusalém. Mas nós cremos também de que haverá um período de 1000 anos no qual os vencedores irão participar das bodas do Cordeiro. E o dia do Senhor se aproxima. O Senhor vai voltar e vai buscar os seus vencedores. Amém. 2 estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro. É no dia a dia que o Senhor vai tomar um e deixar o outro. No moinho. Claro, hoje em dia, acho que nenhum de nós trabalha no moinho, mas moinho quer dizer no meu trabalho do dia a dia, na minha rotina. Não fala, 2 estarão na comunhão das igrejas, lá em Catalão. Claro, eu creio que alguns vão ser arrebatados durante a comunhão das igrejas, mas é no dia a dia, irmãos. É na nossa realidade humana
É no meio da turbulência, dos problemas, que nós precisamos estar vigilantes. E precisamos entregar a nossa vida a Cristo e falar: Senhor, toma conta da minha vida. Tudo que é meu pertence a Ti. Senhor, eu preciso mais da Tua longanimidade. Para finalizar, quando nós somos tocados pela longanimidade de Deus, nós também somos longânimos para com os outros. Longanimidade, uma maneira de enxergar é longo ânimo, paciente. Nós aguentamos sofrimento, nós aguentamos dificuldades. Acho que os pais com crianças também aprendem a ser longânimos. A criança dá birra, reclama, fica doente, tem que sofrer junto. Vou fazer o quê? Eu não posso mandar meus filhos embora de casa, eles são meus filhos. Eu tenho que ter longanimidade, mas por quê? Eu amo eles. Cuidados com os servos tem a ver com experimentar primeiramente do amor de Deus, mas depois expressar o amor de Deus. O Senhor está chamando os servos que possam cuidar dos conservos. O Senhor está chamando evangelistas que possam amar as pessoas que não têm o Senhor e expressar essa longanimidade. Então não é só ficarmos esperando individualmente o Senhor nos transformar, mas também sabemos que nós temos uma comissão, que é a comissão da igreja, para pregar o Evangelho, para edificar a igreja. Isso tem a ver com a parte de apressar a volta do Senhor. Isso cabe a nós, isso é um mandamento do Senhor para nós. Mas nós só conseguimos ministrar e transmitir aquilo que nós desfrutamos. Senão a nossa pregação do Evangelho vira apenas um esforço mecânico. Dizemos algumas coisas, algumas verdades, mas a gente não consegue transmitir o poder do Espírito, porque a minha vida não está sendo transformada pelo poder do Espírito. Não tem como fabricar algo que não existe em nós. Ou nós temos a nossa vida permeada pela presença do Espírito, ou nós seremos cristãos que têm um certo desempenho, né? Mas no final, o que conta para Deus? Temos que ter um temor diante do Senhor para não termos uma edificação que seja madeira, feno e palha. Tem um volume. Você olha, tem uma aparência, mas vem o fogo e queima tudo. Não permanece nada. Mas nós queremos edificar a obra de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Com a natureza de Deus, valorizando a vida do Filho, experimentando e transmitindo todas as riquezas do Espírito. O Espírito é outro consolador, é o Senhor habitando dentro de nós, expressando quem Ele é para as pessoas. Quando nós somos tomados pelo amor e pelo poder do Espírito, nós nos tornamos um com o Senhor e somos úteis ao Senhor. E aí nós apressamos a volta do Senhor, nós apressamos a vinda do Senhor. Considere quanto Deus tem sido paciente com você. E considere quanto você precisa ser paciente com os irmãos. Não tem jeito, irmãos. O Senhor nos transforma para que Ele possa nos usar. Então essa é uma convocação também para aqueles que querem ser vencedores. Amém. Se você está contente em só ser salvo, mas não quiser ser um vencedor, é uma opção sua. Mas hoje o Espírito está te convidando para participar da melhor parte. Amém. Que é participar de apressar a vida do Senhor. Para que naquele dia, quando o dia do Senhor vier como ladrão, você esteja apercebido, você esteja pronto. E de novo, o Senhor tem uma porção para cada um. Seja fiel que Deus te dê, meu irmão. Amém. Minha irmã. Louvado seja o Senhor.